Sejam bem-vindos, amigos do universo, aqui na nossa primeira boa conversa de 2026. Eu sou a Sônia Garcia e hoje vamos ter a nossa primeira conversa do ano. E eu queria contar para vocês que hoje, feriado, eu assisti televisão, vi várias matérias para olhar como foi a chegada do Ano Novo pelo mundo. Ouvi várias matérias e uma das coisas que eu mais ouvi em todas as reportagens perguntadas pelos repórteres de vários estados do Brasil foi a pergunta: o que você espera de 2026? Acho que a palavra mais ouvida, mais comum em todas as reportagens que eu assisti e até o que eu escuto entre amigos é: o que você espera de 2026? O que você quer que 2026 te traga? O que é que você quer que aconteça? E eu sempre digo, e acho muito importante para ser a primeira conversa do ano, que o ano não traz nada para você, a não ser que você faça alguma coisa para que ele seja do jeito que você deseja. Então eu acredito que a pergunta não é o que você espera. A pergunta deveria ser: o que você vai fazer para que 2026 possa ser do jeito que você deseja? E eu não vejo ninguém perguntando isso, ninguém falando desta forma com as pessoas. O que é que você vai fazer? O que você pretende executar no seu ano novo para que ele seja do jeito que você gostaria? Quais são seus planejamentos? Que objetivo você planejou e traçou para fazer seu ano novo ser bom? Porque, coincidentemente, hoje eu estava falando com algumas amigas que existem algumas atitudes que não mudam, apesar do ano mudar. O ano muda e as atitudes continuam as mesmas. As atitudes continuam velhas, continuam sendo praticadas da mesma forma. E é aquela definição de loucura. Quando você não faz nada para mudar, você não pode esperar resultado diferente de absolutamente nada. Esperar por si só é uma palavra, é um verbo que não tem ação. Quando você diz que está esperando alguma coisa, que você espera alguma coisa, parece que você está lá de braço cruzado, esperando que alguma coisa aconteça, esperando algo cair do céu, esperando um milagre, esperando alguma coisa. E, na verdade, a palavra que você deveria substituir por esperar, que é uma coisa que não tem ação, é fazer. Fazer acontecer. Você precisa fazer acontecer as coisas que você deseja. E como fazer? Se informando de quais são as atitudes necessárias, quais são os passos, quais são as ações, as metas, os planejamentos que você necessita fazer para que alguma coisa aconteça e tenha o resultado que você espera. Porque esperar só é uma situação sem ação, que pode nunca trazer aquilo que você deseja. Outra coisa que eu percebo que é muito comum nas reportagens hoje, eu estava observando, muita gente reclama de tudo. E reclamar também é uma energia ruim, uma coisa muito negativa. Eu já falei com vocês aqui algumas vezes que o universo sempre nos dá aquilo no qual o nosso pensamento está concentrado. Ou seja, aquilo que você mais pensa, mais fala, mais faz, é o que você mais terá na sua vida, ainda que seja o que você não quer. E, coincidentemente, muitas pessoas vibram, vivem, agem dentro daquilo que elas não querem e não sabem que quanto mais elas não querem alguma coisa, mais daquilo elas terão. Por exemplo, se você reclama muito sempre de alguma coisa,
O seu cérebro, o seu inconsciente, o universo, a vida, as vibrações que regem a sua existência, não sabem se aquilo é bom, é ruim, é certo, é errado, é uma coisa que deve ou não acontecer. Ele sabe só que você só pensa naquilo, só fala daquilo, só vibra naquilo e é aquilo que você terá. Então, por exemplo, reclamações constantes de alguma coisa que você não gosta trará para a sua vida a permanência disso que você não gosta em todos os dias da sua existência. E você pode pensar, mas não é exatamente assim. É exatamente assim. Eu estava comentando, posso até citar aqui como exemplo, a internet caiu e as pessoas estavam reclamando estar sem internet. Qual é a atitude proativa? Ligar para a operadora, falar, explicar o que aconteceu e aguardar o conserto. Mas as pessoas passam dias, horas intermináveis reclamando que não tem, que não consertou, que é ruim, que a operadora é isso, é aquilo outro. Isso não resolve. O que resolve é você levar uma reclamação para o canal correto e aguardar o conserto daquilo. Porque quanto mais você ficar vibrando numa energia ruim de alguma coisa, é aquilo que você mais terá. Então vamos substituir as reclamações por coisas que tenham ação, atitude, ser proativo, buscar o meio pelo qual você pode resolver um problema. O que é que está faltando para eu resolver isso? Quais são as ferramentas que eu preciso para dar solução nesse problema? Quem é que pode me ajudar? Conheço alguém que pode me ajudar? Alguém que eu conheço pode conhecer alguém que possa me ajudar? O que eu estou precisando fazer para que isso não aconteça mais? Quais são as ações, quais são as atitudes que eu preciso tomar para evitar que um erro similar aconteça novamente e que me traga algum tipo de preocupação ou, infelicidade ou uma situação desagradável para a minha vida? É isso que você tem que descobrir para fazer, para evitar que as coisas não voltem a acontecer. Sabe aquela situação que se diz que enquanto um problema se repete na sua vida, é para te mostrar um aprendizado que você ainda não conseguiu ter ou uma dificuldade que você ainda não conseguiu superar? É exatamente assim. Quando você aprende, aquilo desaparece da sua vida. É como se num passe de mágica, nunca mais aquele problema voltasse a acontecer na sua vida. Porque simplesmente você entendeu, você aprendeu, você superou, você evoluiu, você mudou de nível. Enquanto você não aprende, os problemas se repetem, se repetem, se repetem. E quando você, aí que está me ouvindo, lembrar que tem um problema te incomodando e que sempre acontece com você, gera aquela frase, nossa, isso sempre acontece comigo. Tá aí o problema que você precisa prestar atenção e resolver para que não aconteça mais. Porque enquanto você não aprender, isso vai se repetir. Então, substitua a reclamação por atitudes proativas, por situações que você tenha atitude de entrar em ação, resolver, em vez de reclamar. Porque reclamar é pedir mais daquilo que você não quer. Então, é uma atitude que não é inteligente se ter. A outra coisa muito ruim e que é bom nós falarmos aqui no início de ano é a crítica. A crítica também é uma energia muito ruim. Você já reparou que muitas pessoas que não aparecem para ajudar, para desenvolver alguma coisa, para fazer alguma coisa, estão sempre reclamando? Experimente, quando uma pessoa vier reclamar com você, fazer uma pergunta para essa pessoa. Como você faria no meu lugar? Qual é a sugestão que você tem melhor para resolver esse problema? Que solução você pode dar para essa situação? Como é que você resolveria se estivesse no meu lugar?
geralmente você vai levar a pessoa a pensar a respeito daquilo que ela está falando e ser melhor do que aquilo que você está fazendo, se no caso a crítica, a reclamação tem relação com você. Então, normalmente, lembre desse toque, né? Lembre dessa sugestão. Quando você vê uma pessoa reclamando muito, criticando muito alguma coisa, pergunte para ela o que ela faria se estivesse no lugar daquela pessoa. Qual é a sugestão que ela pode dar que possa, em vez de criticar, melhorar aquela situação? Pergunte como ela pode resolver aquilo ao invés de estar criticando. Pode ser que ela tenha realmente uma boa solução, uma boa ajuda, e isso vai ser muito benéfico para a situação. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês nesse início de ano: melhore as suas relações para que você possa melhorar a sua vida. As nossas relações acontecem de muitas formas, em muitos lugares, durante várias circunstâncias da nossa vida. Eu tenho por hábito, quando conheço alguém, dedicar a minha melhor atenção para essa pessoa, seja ela quem for. Pode ser um atendente de lanchonete, um caixa de alguma loja, um vendedor, uma pessoa que me atende no Uber, ou no restaurante, o garçom, ou o porteiro do prédio que eu moro. Eu sempre tento dar a esta pessoa a minha melhor atenção, o meu melhor respeito, para que eu possa ter dela uma reciprocidade, ou pelo menos fazê-la sentir que é importante naquela relação que ela tem comigo. E dessa forma eu tenho muitos benefícios para a minha vida como resposta dessas relações interpessoais que eu procuro ter com as pessoas. Então, se você senta num restaurante, o garçom que vem te atender, procure perguntar o nome dele e todas as vezes que ele voltar à sua mesa, chame ele pelo nome. Tem uma pessoa que me atende na loja Spoleto, porque eu gosto muito das massas do Spoleto e às vezes quando eu estou no shopping eu sempre vou lá. Tem uma pessoa lá que eu conversei a primeira vez que me atendeu, trocamos páginas de rede social. Ela é uma atendente do Spoleto, mas é como se fosse uma amiga, me trata muito bem todas as vezes que me atende. A gente troca lembranças em datas especiais e toda vez que eu chego lá é um prazer enorme receber o sorriso dela, ela me contar alguma coisa que está acontecendo e eu também conversar com ela. E esse bom atendimento, não só porque às vezes bota um pouquinho mais de queijo no teu prato, te atende de uma forma tão simpática, mas isso é uma reciprocidade do carinho, da atenção e do respeito que você também dá. Sabe, atendente da farmácia, às vezes você passa um tempão sem voltar e é uma surpresa quando você chega e a pessoa fala: oi, dona Sônia, tudo bem? Você fala: nossa, a pessoa está lembrando do meu nome, porque eu também lembro do dela, porque eu também sempre a chamo pelo nome. E aquela simpatia, aquele sorriso. Eu às vezes tenho problema com a minha internet e a forma diferenciada como os técnicos me atendem é resultado de toda a atenção que eu dou a eles quando eles vêm prestar um serviço para mim. Então, às vezes a internet cai, como aconteceu agora, recente, e eu liguei, falei com a pessoa, ele falou: olha, não tô mais porque eu já tive internet da Vivo, já tive da Claro e agora tô na TIM. Então ele falou: olha, Sônia, não tô mais na TIM, tô na Claro, mas vou te mandar o nome de uma pessoa que é quem manda lá. Não diga que foi eu que te dei. Eu falei: tudo bem, confidência da nossa relação de amizade. Liguei e a pessoa foi tão atenciosa, foi tão gentil, tão proativa, tão prestativa, resolveu a coisa tão rápido. Eu não fiquei nem 48 horas sem a internet e aquilo se resolve de uma forma amigável, rápido.
Isso é resultado de boas relações quando você mantém com as pessoas. Da mesma forma que você dá numa via, né, de mão que vai, às vezes vem, não da mesma pessoa, mas de outras pessoas. E a atenção de um porteiro que, sabe, te favorece com algumas coisas de uma atenção diferenciada, porque também recebe desse jeito, melhore as suas relações. Dê às pessoas o seu melhor, a sua simpatia, o seu respeito, a sua atenção, a forma de fazer aquela pessoa entender que ela é importante naquela relação que ela tem na sua vida. E com certeza essas pessoas farão o mesmo por você. Ou se não for elas, o universo entende que você vibra nessa boa intenção e você vai ter boas coisas e ter uma vida melhor, mais fácil, mais produtiva, mais eficiente em várias frentes das suas necessidades. Eu garanto isso para você. E outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês nesse início de ano é que eu percebo nos meus atendimentos muitas crenças limitantes ligadas, às vezes, a situações de religião, de crença limitante. E eu sempre digo que fé é uma coisa, religião é outra. Eu não consigo entender muito bem uma pessoa que vive sem nenhum tipo de espiritualidade, nenhum tipo de crença ligada a alguma coisa superior da matéria que nós temos, porque a vida fica muito difícil, muito sem sentido, né? Muito desesperançosa. Eu acredito muito que todos nós precisamos ter fé em alguma coisa, ter fé de que alguma situação que está acima de nós, nessa força de perfeição do universo, pode nos ajudar, pode atender às nossas súplicas, às nossas orações e realiza tantos milagres na nossa vida como eu já tive realizado na minha. E eu costumo fazer uma relação que não se originou no meu pensamento. Isso eu ouvi e achei que era uma comparação muito oportuna e muito fácil de compreender, relacionando a fé ao oceano e a religião a um aquário. Eu acho que é exatamente assim. Cada um está no seu degrau de evolução, de conhecimento, mas eu acho que tem pessoas que pertencem ao oceano e outras que precisam, às vezes, de viver aprisionadas num aquário. Eu prefiro ser um peixe de oceano do que um peixinho de aquário. Mas se você analisar as relações, é muito interessante, porque para se viver no oceano é preciso saber ser livre. E nós recebemos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá uma responsabilidade muito grande com essa liberdade. Porque quando nós somos livres, quando nós temos liberdade de ação para fazer o que a gente quiser e bem entender, a gente precisa entender a relação de causa e efeito, né? De causas e consequências. A gente precisa entender que de toda ação sempre gera uma reação. E de tudo que nós fazemos, nós vamos colher alguma coisa. Você jamais vai colher coisas que você não plantou. E se você planta banana, você não vai colher melancia. Você vai colher banana. E se você planta melancia, você vai colher melancia. Isso é fato e serve para o bem, para o mal, né? Porque ações boas nos aproximam de perfeição, como ações ruins nos aproximam de desequilíbrio, de desestabilidade. Quando a gente está em equilíbrio, como falamos na conversa de ontem, de coração, palavra e mente, estamos alinhados com alguma vibração positiva do bem. Então, ser livre para nadar no oceano significa ter consciência dessa responsabilidade de liberdade pelo livre-arbítrio que você tem.
O que é que você escolhe? Como você quer viver? Você precisa saber se nutrir sozinho do alimento espiritual que você necessita para que você possa galgar a sua evolução, entender o seu propósito no mundo, saber que você é um criador. E eu acredito que o Criador, né, essa situação que a gente chama de Deus, de força universal, para mim não é uma pessoa, para mim sou eu mesma, está dentro de mim. Quando se diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é porque Ele está dentro de mim. Como Ele poderia estar em todos os lugares, vendo tudo a todo tempo, se não fosse através da minha própria consciência, desse meu próprio livre-arbítrio, dessa minha própria responsabilidade de gerenciar a liberdade da minha vida, de ser livre para nadar nesse oceano. Porque dentro do aquário você está lá obedecendo regras, né? Tem que trocar água, tem que botar comidinha, você não pode ter questionamentos, você tem que seguir regras, tem que ser obediente ao seu cuidador, ao mestre que está cuidando daquele aquário, porque você está aprisionado ali dentro daquela água que não é imensa, é limitada e tem regras e necessita ter obediência de você não sair dali, de você não fazer coisas que estejam fora das regras, das possibilidades de se viver num aquário. Ou seja, muita gente às vezes precisa ser peixe de aquário porque se tiver a liberdade, muitas vezes não sabe usar ou vai usar de uma forma errada, que vai acabar sendo mais prejudicial do que benéfica. Então, é você que escolhe se você quer ser peixe de aquário ou ter a liberdade do oceano. Mas isso não está ligado à religião, está ligado a propósito de vida, a método de como você escolhe gerenciar a sua existência nesse espaço limitado de vida que a gente recebe para viver experiências maravilhosas, dependendo de como você vê a sua vida. Eu tenho pessoas com as quais eu convivo que falam de doença o tempo inteiro, falam de problemas o tempo inteiro, falam de pessoas o tempo inteiro, criticam o tempo inteiro, reclamam o tempo inteiro, e eu observo que o que mais elas têm é exatamente isso. E convivo com outras que às vezes você percebe que são aquelas pessoas mais leves, mais inspiradoras, que têm muito para trocar, que têm muito para nos ensinar ou nos inspirar a seguir a vida de uma forma melhor. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que eu vejo, o Paulo Vieiro, a Andréa Vermont, o Paulo Aguiar, o Flávio Augusto. Tem muitas pessoas que me trazem bons conteúdos para que a minha vida possa ter cada vez mais benefícios, mais ferramentas que eu possa usar para fazer dos meus dias, das minhas semanas, meses e anos, coisas muito boas para a minha existência e fazer um legado como eu espero deixar na lembrança das pessoas, nos depoimentos que elas possam fazer, porque eu sempre digo que o mais importante que falam de nós é quando não estamos presentes. Na nossa frente, as pessoas dizem o que elas querem que a gente possa escutar, mas o valor de tudo que você constrói na vida está no que dizem por trás de você, quando você não está presente, quando você não pode ouvir, mas as pessoas dizem algo bom sobre você. Eu tento construir a minha vida de forma que eu possa levar para as pessoas algum significado que possa fazê-las crescer, ter uma boa vida, ter uma vida com bons resultados, com prosperidade, para que elas possam desfrutar de tudo de bom que eu desfruto na minha vida, na certeza de cada ano que chega ser o melhor ano da minha vida, porque geralmente é. Eu digo que eu nunca vivi um ano pior do que o anterior.
todos os anos da minha vida, com exceção do ano que eu sempre digo que eu perdi meu pai, e a minha tia, que eram pessoas que eu tive o prazer e o privilégio de viver por tantos anos, desfrutando de tudo de bom que eles me deram. Foi lamentável perdê-los, foi ruim, mas eles permanecem no meu coração e eu continuo numa relação muito maravilhosa com eles, em planos diferentes, né? E eles estão, eu acredito, bem dentro do que eles fizeram de bom aqui na vida, e nessas diferentes dimensões a gente se relaciona bem. Então, para mim, não teve nunca nada de ruim que me aconteceu que eu pudesse dizer, não, esse ano foi ruim. Tudo que aconteceu foi aprendizado, tudo que aconteceu serviu para eu aprender alguma coisa para minha evolução. E é isso que, quando eu separo um tempo e venho aqui, tento desejar que vocês também tenham na vida de vocês. Tem uma coisa muito importante, gente. Tudo que é bom pra gente deve ser bom para alguém. Eu sempre repito isso para todo mundo e quero dizer mais uma vez para vocês que o algoritmo de todas as redes sociais só entende que alguma coisa é boa e distribui essa coisa para mais pessoas quando você curte, quando você faz algum comentário, quando você compartilha aquilo para alguém. Então, aproveite os nossos conteúdos, mas dê um like em cada vez que você assistir um conteúdo nosso compartilhado aqui. Mande para algum amigo seu ou para vários amigos seus. Faça algum comentário, fale alguma coisa que foi interessante, que diferença aquilo fez para você, para que a gente possa fazer isso chegar a mais pessoas. E essa é a conversa que eu quis ter para você nesse início de ano, para que a gente possa ter durante todo esse ano de 2026 muitas trocas produtivas e que você possa ser mais um amigo do universo, se beneficiando das coisas maravilhosas que o universo tem para nos dar. Um feliz 2026 para vocês, desejando que você não espere absolutamente nada dele, mas que você faça tudo o que for necessário para você obter aquilo que você deseja que esse ano possa te trazer. Seja proativo, tenha atitudes certas, entre em ação todas as vezes que for necessário, enfrente seus medos, alimente a sua coragem de ser uma pessoa focada, obstinada naquilo que você deseja e principalmente tenha consistência no planejamento dos seus objetivos. Não desista pelo caminho de nada, porque de tudo que você desiste acaba não se concretizando. E a perfeição de cada coisa vem com o treino. Então, treinar todos os dias em fazer o melhor é a atitude melhor que você pode ter para esse ano de 2026. Seja criador da sua realidade, seja criador dos seus desejos e sonhos transformados em objetivos realizados. Um feliz 2026 para você, para toda a sua família, para os seus amigos, em todos os ambientes que você conviver esse ano. Até nossa próxima conversa.